Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do CCA, que é o Colégio Cristão Amaro. Eu sou Beatriz Cassol e estudo no 7º ano e hoje eu vou apresentar sobre a série da visão providencial de Deus na independência do Brasil. Aqui eu tenho os especialistas Alice, Gabriel e o Alisson, que também são meus colegas no 7º ano. Então, Alice, como começou essa história do Brasil? O que a gente precisa entender é que a nossa história começou lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher. E por causa disso, o pecado cometido por Adão está em todo mundo. Mas por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, nós somos libertos do pecado. A gente não merecia a graça de Deus, mas é por meio dela que a gente pode viver. Esse pecado cometido por Adão, ele cresceu tanto que Deus decidiu destruir o homem. E foi aí que ele mandou o dilúvio, mas ele escolheu Noé e sua família para repovoar a terra. Depois desse pecado, tudo o que aconteceu, teve alguma lei, algo assim para as pessoas pudessem obedecer e não acontecesse o dilúvio de novo? Por meio de Moisés, Deus nos deu uma lei, para que o homem seguisse ela e não tivesse mais desejo de pecar. A cada dia a gente tem tentado nos parecer cada vez mais com Cristo, pois durante a sua vida na terra, ele foi em tudo obediente e reduziu a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E depois que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, esse evangelho continuou com algumas pessoas? Como é que foi? Por meio de Pedro, Paulo e muitas outras pessoas, o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro. Esses homens, eles obedeceram a Deus não importando a circunstância. Paulo ele teve um papel essencial nessa parte da história, pois foi por meio das suas viagens missionárias que o evangelho se espalhou por todo o mundo conhecido na época, que era a Europa e o Oriente Médio, incluindo a Espanha, Portugal e a França. Então tá. E Alisson, teve algum conflito, alguma guerra havia naquele tempo? As guerras acontecem e interferem na economia, mas não impedem que as trocas econômicas aconteçam. Enquanto os espanhóis estavam lutando por suas terras e lutando para não serem convertidos pelos muçulmanos, os portugueses riam da tranquilidade daquela luta. Mas a luta dos portugueses era outra. Eles tinham problemas para chegar às Índias, sem passar pelo campo da guerra. Então, mas o que todo esse cenário tem a ver com o Brasil, Alice? Em todo momento existe um Deus e Ele está guiando todos os acontecimentos da nossa vida e da história para que seus propósitos sejam cumpridos. Nessa parte da história, os muçulmanos eles estavam tentando converter os cristãos e ao mesmo tempo tentando conquistar suas terras. E por causa disso, os portugueses eles decidiram contornar o continente africano para chegar às Índias, porque eles não queriam ter conflitos com os muçulmanos durante a viagem. Mas como eu já falei, tudo isso já estava nos planos de Deus para que o nosso Brasil fosse descoberto. Gabriel, o que você entende sobre isso? Como a Alice e o Alisson já falaram, os portugueses estavam meio que de boa na lagoa, sabe? Eles não estavam nada preocupados com a guerra, já que eles estavam mais preocupados, na verdade, com elevar a economia deles para poder ganhar uma posição de destaque entre os outros países. Por isso, o rei Dom João II ele decidiu enviar alguns navegantes corajosos para poder explorar uma nova rota para as Índias para eles conseguirem o que eles precisavam, as especiarias. Então ele enviou primeiro Pedro de Covilhã e ele foi atrás de uma nova rota e também de encontrar o misterioso preste João da Etiópia. Ele queria encontrar esse homem por causa que o rei queria alguém que ajudasse a proteger Portugal dessa guerra que estava acontecendo. Depois de Pedro de Covilhã também teve Bartolomeu Dias, que foi pelo mar e ele foi o que foi mais longe entre os que já tinham ido antes dele. Ele até chegou a passar das barreiras do fim do mundo. E o que é as barreiras do fim do mundo? As barreiras do fim do mundo eram uma linha no meio da África, mais ou menos, uma linha imaginária, onde não se via mais terra. Então, as pessoas achavam que a partir de lá não tinha mais nada e achavam que lá era o fim do mundo. Mas Bartolomeu Dias passou de lá e foi até o extremo sul da África. Alisson, e o que os portugueses eles faziam em suas longas viagens?
Os portugueses estavam lá nas suas grandes viagens. Enquanto isso, os espanhóis estavam ganhando a guerra contra os muçulmanos. E ao mesmo tempo, um homem chamado Cristóvão Colombo estava tentando convencer alguém que era possível chegar às Índias navegando pelo oeste. Ou seja, ele queria dar a volta ao mundo e chegar nas Índias. Mas por algum motivo, Dom João II não quis financiar essa longuíssima viagem. Mas isso não foi um problema para a amizade dos dois. Cristóvão Colombo conseguiu dinheiro para sua grande viagem com alguns seis à Espanha e assim partiu de Palos em direção às Índias, pelo oeste. Então, Gabriel, o Cristóvão Colombo, ele tinha algum amigo mais próximo, algo assim? Ele tinha, sim, um amigo que, na verdade, ajudou ele muito. Apesar de, como o Alisson falou, ele já ter conseguido o dinheiro para financiar essa viagem, ele ainda precisava que essa viagem fosse mais curta, já que senão ela demoraria muito tempo. Então, um amigo dele, Abraão Zacuto, criou uma ferramenta que permitia com que as pessoas que fossem navegar, elas navegassem através da posição do Sol e não só através das estrelas como era antes. Então, essa ajuda de Abraão Zacuto, ela foi muito necessária para essa parte da história. E que instrumento que era esse? O nome desse instrumento era astrolábio. Então, o que Cristóvão Colombo fez depois de chegar em Portugal, Alice? Então, em 1492, Cristóvão Colombo chega à América. Quando ele voltou para a Europa, ele desembarcou no porto de Lisboa para contar tudo o que tinha acontecido na sua viagem para o rei de Portugal, Dom João II. Colombo foi uma pessoa muito importante porque foi ele que convenceu os portugueses de participar dessa viagem pelo Atlântico. Mas nesse mesmo ano, o rei de Portugal morreu e o seu sucessor, Dom Manuel I, ficou responsável por enviar ao mar a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral. Então, Alisson, sobre as Índias e relacionado ao Cristóvão Colombo, você sabe? Você sabe de alguma coisa? Sim, o objetivo ainda era chegar às Índias, mas chegou a uma certa altura no continente africano, na região de Guiné, que o Pedro lá acabou saiu fora do curso. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral e seus homens chegaram à costa brasileira. Então, Pedro Álvares Cabral, né, em nossas aulas a gente aprendeu que ele era comandante da esquadra brasileira. Foi muito bom ter feito esse podcast. A gente pôde aprender bastante coisa. Então, espero que vocês assistam o próximo e até a próxima série. Tchau! Tchau! Louvado seja o meu Senhor, Deus de Israel, pois Ele visitou e redimiu para si um povo. Ele promoveu poderosa salvação